Por acaso você já leu em algum livro ou ouviu alguém falar que para se construir novos hábitos, nós precisamos repetir o mesmo comportamento por 21 dias seguidos? Esse dado ficou muito conhecido no meio do desenvolvimento pessoal e foi divulgado por vários influenciadores, mas essa informação é uma mentira. Ao que tudo indica, o mito dos 21 dias surgiu em um livro de autoajuda chamado Liberte a Sua Personalidade, escrito pelo cirurgião plástico Maxwell. Para chegar nesse número, o médico fez uma observação dos seus próprios pacientes e tirou uma conclusão com base na sua opinião, sem nenhuma validação científica. Um tempo depois, a Universidade de Londres divulgou um outro estudo, esse sim com um método científico, dizendo que a média para novos hábitos é de 66 dias. E novamente, muitos influenciadores começaram a divulgar esse número. Inclusive, até hoje você encontra pessoas falando sobre os 66 dias. Mas apesar desse dado ter sido retirado de uma pesquisa séria, as próprias autoras desse estudo disseram que a média não poderia ser considerada. Isso porque, na conclusão do artigo, as pesquisadoras mostraram que as pessoas observadas construíram um hábito entre 18 e 254 dias. Ou seja, a variância e o desvio padrão eram muito grandes, fazendo com que a média dos 66 dias não fosse um dado relevante. Depois de novos estudos recentes, a ciência sabe hoje, de forma muito clara, que não existe um número certo de dias para se criar um novo hábito. Isso vai depender de qual hábito você deseja criar e também da personalidade, individualidade e realidade de cada pessoa. E essa não é a única coisa que a ciência sabe sobre esse tema. Nós também sabemos, com bases sólidas de estudo, que existem alguns princípios dos hábitos. E é exatamente sobre esses princípios que eu vou falar nesse vídeo, tudo de forma embasada e sem fórmula mágica. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque aqui tem 2 vídeos novos por semana. Meu nome é Gustavo, esse é o canal Faculdade da Vida e sem mais enrolação, bora aprender! Princípio número 1. Quanto mais rápido e fácil for o início de uma rotina, mais simples será a consolidação de um novo hábito. E o contrário também é uma verdade. Sabe quando você entra em alguma loja, escolhe algo que você deseja, mas ao olhar muitas pessoas na fila, você perde a vontade de comprar? Isso acontece porque quando existe alguma barreira que dificulta a realização de um comportamento, a recompensa dessa ação se torna menos relevante. Dessa forma, você pode utilizar esse mesmo princípio para desconstruir hábitos negativos, como, por exemplo, deixar de comer doce. Se eu quero parar de consumir açúcar, o que eu preciso fazer é pensar como eu posso dificultar o início dessa rotina. Assim, eu posso deixar de comprar doces e colocar todos os chocolates em um lugar de difícil acesso, ao invés de deixar em cima da mesa. Perceba que dessa forma, se eu quiser realizar o comportamento de comer um doce, eu teria que sair de casa só para comprar ou tentar acessar um lugar de difícil acesso. Só pelo fato de você estar dificultando a realização desse hábito, as suas chances de controle desse impulso aumentam consideravelmente. Mas e se o meu objetivo for construir novos hábitos ao invés de desconstruir hábitos negativos? Como que eu posso aplicar esse princípio? Enquanto que para comportamentos negativos eu dificulto a minha rotina, para comportamentos positivos eu facilito a minha rotina. Por exemplo, se você deseja se alimentar de forma mais saudável, por que você não deixa frutas em cima da mesa e congela várias marmitas fit? Dessa forma, quando você for almoçar, por exemplo, ao invés de ter que cozinhar, organizar e limpar tudo depois, você pode simplesmente pegar a sua comida saudável, descongelar no micro-ondas e comer, sem praticamente esforço nenhum. Enfim, para esse princípio, pense em como você pode facilitar o que está sendo difícil para você e como você pode dificultar o que está sendo fácil para você. Princípio número 2. Quanto mais um comportamento for socialmente validado pelas pessoas, mais provável será construir um novo comportamento. E o contrário também é uma verdade. Eu particularmente amo estudar e estudo todos os dias pelo menos 2 horas, porém para a maioria das pessoas esse não é um comportamento prazeroso. Apesar disso, muitas pessoas continuam estudando com o objetivo de terminar uma faculdade, uma pós, mestrado ou qualquer outra formação acadêmica. Isso acontece porque a titulação e o certificado de conclusão de curso são bem vistos pelas pessoas. Ou seja, é algo socialmente aceito. E tudo que é socialmente aceito, que traz aplausos, status ou sentimento de pertencimento, tende a ser consolidado como hábito. Em algumas culturas, por exemplo, atravessar a rua no sinal vermelho é algo inaceitável, mesmo quando não exista carro nenhum passando. Assim, nesses lugares, dificilmente você encontrará alguém com esse comportamento, pois isso não será validado socialmente. Então, como que eu posso utilizar o princípio da influência social ao meu favor, seja para a construção de hábitos positivos ou para a desconstrução de hábitos negativos? Para os dois casos, uma forma que traz grandes influências para a sua vida é começar a andar com pessoas que possuam o comportamento que você deseja. Se você quer começar a praticar um esporte, por exemplo, vá para algum clube, conheça novas pessoas e se inscreva em vários canais que falam sobre esse tema. Dessa forma, você está fazendo uma grande mudança no seu ambiente e ir praticar um esporte será validado socialmente, principalmente por aqueles mais próximos de você. Uma outra dica aqui é você se comprometer publicamente em mudar o seu comportamento e postar nas redes sociais
a sua jornada e o seu desenvolvimento durante todo o ano. Assim, pensar em desistir não terá uma dor somente individual, mas também toda uma pressão social, que de forma positiva fará você continuar e ter disciplina. Princípio número 3. Quanto mais intensa, imediata e satisfatória for uma recompensa, mais fácil será o estabelecimento de um novo comportamento. E o contrário também é uma verdade. Se por uma semana você comesse a sua sobremesa favorita depois do almoço, é muito provável que esse hábito seja estabelecido em pouco tempo. Porém, se você deseja fazer atividade física, existe uma grande chance de você desistir do seu treino, mesmo depois de ir durante 6 meses seguidos. E você já parou para pensar por que é muito mais fácil construir hábitos negativos e vícios do que hábitos positivos e saudáveis? Isso acontece porque, geralmente, os hábitos negativos têm uma relação intensa, imediata e satisfatória com alguma recompensa, enquanto que os hábitos positivos só vão gerar uma recompensa realmente satisfatória no longo prazo, muitas vezes depois de meses praticando. Por exemplo, comer um hambúrguer é algo que faz mal para você, porém na primeira mordida, seu sistema de motivação e recompensa é imediatamente ativado. Mas com o hábito de fazer atividade física é diferente, pois assim que eu começar a treinar, eu vou sentir dor, cansaço e preguiça. E a recompensa desse hábito positivo só virá depois de meses ou anos, quando eu tiver o corpo dos sonhos e uma saúde de ferro. Por isso o que precisamos fazer é pensar alguma forma de presentificar a recompensa do hábito positivo e diminuir a recompensa do hábito negativo. Se você deseja parar de usar muito o celular, se comprometa com alguma pessoa que se você passar de 2 horas por dia nas redes sociais, você pagará R$50 para ela. E se você deseja ler todos os dias, você pode marcar um X no calendário para cada dia que você conseguir realizar esse comportamento. Dessa forma, mesmo que não seja uma recompensa intensa, só pelo fato de você marcar um X no calendário, isso já te trará um pequeno prazer. Princípio número 4. Quanto mais um novo comportamento está alinhado com seus outros hábitos, mais fácil a consolidação. E o contrário também é uma verdade. Imagine que uma pessoa tem o hábito de fazer atividade física, de se alimentar de forma saudável, praticar meditação e também de beber pelo menos 4 litros de água todos os dias. Agora imagine uma outra pessoa que é sedentária, dorme mal, possui uma alimentação baseada em fast food e apenas bebe refrigerante. Se eu pedisse para essas duas pessoas começassem a caminhar todos os dias durante 30 minutos, qual delas teria mais chance de sucesso? A resposta aqui é óbvia, a primeira pessoa com certeza teria muito mais chance, pois o hábito de caminhar está alinhado com todo o seu estilo de vida. Dessa forma, o que precisamos ter muito claro é que quanto mais um hábito for diferente daquilo que nós já fazemos, menores devem ser as nossas metas. Ou seja, se você não faz nada que esteja relacionado a uma vida saudável e você deseja começar a trocar refrigerante pela água, por exemplo, o que você precisa fazer é estabelecer metas muito pequenas, com mudanças que não exijam praticamente nenhum esforço e disciplina por sua parte. Uma boa primeira meta seria, por exemplo, beber apenas 200 ml de água a mais por dia durante a primeira semana, depois 300, 400, 500 ml e assim por diante. O mais importante é que você não deixe que a sua motivação no começo da semana faça você achar que pode mudar a sua vida de forma radical, pois as chances de você desistir e não conseguir manter esse novo comportamento depois de alguns poucos dias é muito grande. Foque primeiro em construir o hábito e depois aumentar a intensidade, e isso vale para qualquer outro hábito que você deseja construir. Para a leitura, comece com 2 páginas. Para parar de fumar, tire um cigarro por dia, e para fazer caminhadas matinais, comece com apenas 5 minutos. Princípio número 5. Quanto mais claro, visível e atraente for o gatilho de um determinado comportamento, mais fácil será a construção do hábito. E o contrário também é uma verdade. Antes de falar sobre esse princípio, eu preciso que você entenda o que é o gatilho de um hábito, conhecido também como trigger em inglês. O hábito é tudo aquilo que te leva a um comportamento, é algo que desperta a sua motivação, que dá início a uma ação ou uma sequência de comportamentos. Por exemplo, se você tem o hábito de se distrair olhando as redes sociais, provavelmente um dos possíveis gatilhos dessa ação sejam as notificações. Quando você ouve o som de uma nova mensagem, por exemplo, isso faz com que circuitos de motivação sejam ativados no seu cérebro, te levando a esse hábito. Entendido esse conceito, você agora tem mais clareza do que significa o 5º princípio e como isso está te influenciando todos os dias. Se você deseja parar de ficar se distraindo com o celular, o que você precisa fazer é esconder o aparelho e deixar ele desligado, para que o gatilho não esteja presente. Agora, se você deseja beber mais água, por exemplo, você pode espalhar várias garrafinhas de água pela sua casa, pois ao olhar para elas, você vai lembrar dessa ação. Assim, o gatilho do hábito positivo é ver as garrafas, e como elas estão muito claras e visíveis para você a todo momento, isso fará você beber muito mais água e com menos esforço. Isso é tão verdade que em um hospital em Boston, nos Estados Unidos, uma médica decidiu utilizar esse princípio para vender mais água do que refrigerante. Para isso, a única mudança que ela fez foi colocar as garrafas de água no refrigerador perto do caixa e os refrigerantes em outro refrigerador longe do caixa. Assim, a água ficou em destaque e em 3 meses as vendas da água aumentaram em 25% e as vendas do refrigerante caíram em 11%.
Princípio número 6. Em uma luta entre o tempo e a intensidade de uma recompensa, o tempo costuma ser mais forte. Eu mostrei para você que hábitos negativos são mais fáceis de serem construídos, pois eles têm uma relação direta e imediata com o prazer e a recompensa. Porém, pensa comigo, o que é mais prazeroso? Comer um brigadeiro agora ou olhar para o espelho e ver que você alcançou o corpo dos seus sonhos? Jogar uma partida de videogame e ver um filme na Netflix ou conquistar o diploma de alguma graduação ou pós-graduação? Comprar o que você deseja em uma loja ou perceber que você alcançou a tão sonhada liberdade financeira depois de anos investindo? O que podemos perceber é que a intensidade da recompensa dos hábitos positivos são muito maiores do que um simples prazer imediato. Porém, como o próprio princípio diz, entre o tempo para se obter uma recompensa e a intensidade dela, geralmente o tempo costuma ser mais forte. E é aí que as pessoas trocam um prazer futuro, que é muito melhor, por um prazer imediato, que tem uma menor intensidade. Esse princípio se baseia no fato do nosso cérebro ser moldado para aproveitar tudo o que está acontecendo nesse momento. Os nossos ancestrais há 70 mil anos não tinham o privilégio de pensar o que eles iriam fazer no próximo dia. Eles tinham que pensar em como sobreviver agora, pois nessa época tudo queria nos matar, tudo era muito escasso e até mesmo o dia seguinte era algo totalmente incerto. Por isso, o seu cérebro faz você comer aquele doce agora, pois para o nosso cérebro primitivo, pode ser que amanhã você não tenha essa refeição. Por isso, para contornar essa programação biológica do nosso cérebro, nós precisamos treinar nossa disciplina e autocontrole com o nosso córtex pré-frontal. Se você quiser aprender como fazer isso, eu vou deixar um outro vídeo meu aqui no card acima e também na descrição. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, eu fiz com muito carinho realmente para te ajudar. Então já deixa um like, se inscreve aqui no canal, porque é de graça e me ajuda demais. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.